Então vamos lá? Uma notícia muito interessante vinda da China. A gente sabe que a relação da China e dos Estados Unidos tem se agravado ao longo dos anos, com essa questão agora da Rússia e a Ucrânia, e daí falam que a China pode querer invadir o Taiwan ali, que ela considera que pertence ao território dela e que a OTAN diz que não, mas não enxerga também como um lugar independente. Ninguém tem coragem de contrariar a China, que é um dos países que tem o maior crescimento do PIB dos últimos anos. Se a gente pega aqui o PIB da China, né, e compara com os Estados Unidos, é muito impressionante esse dado, talvez você tenha visto na escola, né, quando você era adolescente ali. A China em 1988 tinha ali um PIB de 312,4 bilhões, né, era um PIB minúsculo, era menor que o do Brasil hoje em dia, por exemplo. E aí ela vai crescendo, a partir dos anos 90, ela começa a se desenvolver. Então de 90 até 93 ela tinha 444 bilhões de PIB, os Estados Unidos já tinha 6,8 trilhões ali, né, e o Japão 4,54. Você vai vendo ali, o Japão teve um amplo crescimento, a China não tanto. Quando a gente corta para 2009, a gente tem o crescimento do PIB dos Estados Unidos chegando a níveis surpreendentes, né? Mas em 2008 teve o subprime. Os Estados Unidos teve uma perda de poder econômico, não conseguiu se desenvolver. Assiste o filme A Grande Aposta que você vai entender o que é que aconteceu. E a gente agora tem outro dado. Então, Estados Unidos, 14,48 trilhões, gigante, né? Em dólares ali. A China, 5,102 trilhões de dólares. Que loucura foi essa, né? Sair de 300 bilhões ali para 5 trilhões em alguns anos. É surpreendente mesmo o que a China consegue fazer. E aí a gente olha para o Japão, que está com 5,28 trilhões, né? Não teve um grande desenvolvimento considerando o crescimento da China ali. A partir daqui, a coisa começa a ficar maluca. Se você corta mais um tempo, a gente chega ali em 2015, com os Estados Unidos em 18,21 trilhões de dólares, cresceu bem, mas a China vai para 11,06 trilhões de dólares. E o Japão, 4,44 trilhões de dólares ali. Eu coloquei o Japão por quê? Porque o Japão foi um país que se desenvolveu bem, né, nos últimos anos, mas depois teve uma quedazinha, não conseguiu ter esse desenvolvimento do PIB, mas ele fica ali meio estático para mostrar para você, dar uma base do quanto a economia americana e a chinesa crescem, né, comparando com um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é o Japão, a gente acaba não vendo esse mesmo crescimento. Só que aqui, o gráfico vai ficando cada vez mais maluco, ele vai crescendo quase em linha reta, até a gente chegar no ponto que a gente tá agora. China, 17,73 trilhões de dólares em 2021, Estados Unidos, 23,32 trilhões de dólares em 2021. Então o PIB da China aqui agora já tá muito mais próximo do PIB dos Estados Unidos. E o Brasil, bom, o Brasil, né, só para mostrar para vocês aqui, a gente lá no início dos anos 90, a gente até tem essa mesma velocidadezinha aqui que a China, a gente vai bem. 95 a gente tá com 769 bilhões, e aí a gente se desenvolve até 883 bilhões em 97, e daí a gente cai num declínio terrível. Em 2002 o PIB do Brasil vai para 509 bilhões, né? A gente tem uma tristeza ali. Depois a gente cresce loucamente de novo. Você quer a capa da New York Times, aquela coisa louca, o Brasil decolando, aquela coisa maravilhosa, a gente atinge 1 trilhão 696 bilhões de PIB, todo o planeta acha que a gente vai bombar, a gente realmente bomba. Mais um tempo aqui em 2011, 2,6 trilhões, economia bombando, a gente faz muita besteira, desindustrialização pesada, sei lá o quê, e a gente volta para 1,609 trilhão aqui de PIB. Então nosso PIB, ele ficou depressivo. A gente tinha tudo, você vê que parece que a gente vai ser a China, só que aí de repente a gente lembra que a gente tá na América do Sul, né? A China sempre foi essa potência ao longo dos anos, né? A China simplesmente está voltando a uma posição que ela já esteve. Muitas pessoas não sabem disso, mas se você olha para a história, são poucos anos que a China não teve no topo, né? Não dá nem 2 séculos na prática, não sei se esse número tá correto, mas assim, na maior parte do tempo a China sempre foi um dos maiores países do planeta. Ela simplesmente está retomando o lugar que sempre foi dela. Já os Estados Unidos, essa não é a posição dos Estados Unidos na história, né? Mesmo porque ele também faz parte do novo mundo. Foi descoberto aqui junto com a gente, uma potência emergente ali que emergiu e se tornou a maior economia do mundo, baseada ali em guerra, em vários outros ciclos econômicos que foram importantes para os Estados Unidos. E no poderio cultural também americano, que é impressionante que isso a China não tem. Agora, diante disso tudo, né, com a China crescendo, já não se fala mais em se a China passaria os Estados Unidos ou não, mas agora quando, a gente tem uma mudança em algumas coisas na China que vale a pena a gente conversar aqui. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Como vocês todos já sabem, esse vídeo aqui, ele tem um viés. Eu sou um liberal, tanto na economia quanto nos costumes. Eu acredito no liberalismo econômico. A China tem um modelo econômico que é mais baseado ali no socialismo. O Estado é dono e investe em várias cadeias de produção. É uma economia completamente controlada, completamente estatizada. De modo que eu não concordo com a forma como a economia chinesa é guiada. Mas é impossível eu não dizer que teve sucesso a estratégia econômica da China. Raul, mas a custo da liberdade da população? Gente, discutir
discutindo economia apenas, né? Não é meu papel aqui entrar nos méritos do quanto a liberdade existe na China ou não, mesmo porque eu nunca nem pisei no país. Então seria simplesmente uma leviandade, né? Eu sair falando com base em fulano diz ou aquele outro diz. Até vou conhecer a China em algum momento, mas por hora não conheço, não sei nada sobre a sociedade chinesa. Sendo bem honesto, eu sei a mesma coisa que você, aquilo que a gente ouve falar. Então eu não tenho um amplo estudo nessa área, não me dediquei a estudar sobre isso, eu vou tentar evitar entrar nesses pontos, apesar de ter inúmeras críticas ao pouco que eu sei, eu já tenho inúmeras críticas à forma como a China funciona, aqui eu não vou focar nisso. Mas esse vídeo tem sim um viés, né? Eu acredito na liberdade econômica, pra mim não faz sentido o Estado intervir nas empresas, etc. Mas é a forma como a China fez e é a forma como a China se desenvolveu e os números estão aí para que o Ocidente aprenda de alguma forma. Não é possível que não dá para aprender nada com um país que sai dessa posição tão baixa ali e chega nesse lugar em tão pouco tempo. Acho que a gente não pode ser arrogante e dizer não tem nada para aprender com a China, os chineses são horríveis, isso tudo foi graças à ditadura. Não dá para simplificar assim. Existem vários países que têm ditaduras até mais fortes do que a chinesa e ainda assim esses países nunca atingiram números nem próximos disso aqui. O que foi a mudança? A China começou a ver, né, mais recentemente, alguns problemas na cadeia de produção. Ela começou a enfrentar problemas muito feios ali no setor de construção civil. Isso por quê? Porque a China controlava essas empresas, né, construiu muito mais prédio do que devia. Ela utiliza as empresas de construção civil para se desenvolver. Existem cidades fantasmas inteiras ali, isso não é uma fake news nem nada, são números mesmo, você consegue ver prédios vazios sem nada, porque a China incentivou a construção demasiada. Algumas dessas empresas começaram a ruir de repente, o que diminuiu inclusive a importação de minério de ferro, etc., criando um problema ali na economia chinesa. A gente falou sobre isso na época, tá aqui em cima. Alguns problemas muito graves começaram a surgir. A China conseguiu, né, criar esses centros urbanos muito sólidos ali, mas boa parte da China ainda não é completamente desenvolvida, então ainda tem muitas áreas rurais. A China passou por aquele processo de ter ali mão de obra escrava, depois conseguiu eliminar, pelo menos diminuir bastante, que a gente não ouve mais falar daquele tipo de coisa. E teve toda essa mudança e a China, já nessa economia de crescimento, etc., começou a enfrentar dificuldades para continuar crescendo na escala que estava. Claro que para os padrões brasileiros, o que a China cresce hoje ainda é sonho, né? O PIB da China em 2023 cresceu 5,2%, em comparação com 2,9% em 2023 do PIB brasileiro. Então, assim, você consegue ver que a China, em uma desaceleração, né, com um crescimento menos forte que ela vinha conseguindo lá atrás, ela ainda assim tem um crescimento muito importante. Só que aqui o que é o ponto? Boa parte desse crescimento é puxado ali pelo Estado. A China faz investimentos, por exemplo, na BYD, faz investimentos em diversas empresas, modelo que a Índia está seguindo, né? Inclusive agora estão procurando aqui parceiros comerciais no Brasil, a gente chegou a dialogar com o pessoal da Índia lá, estão tentando conseguir fazer a mesma fórmula de crescimento. A Índia também, que tem uma população crescente, ao contrário da China, que está diminuindo aí a população, né? Queda de mais de 2 milhões de pessoas aí na população chinesa. Então, a população diminuindo também contribui com esse fator aqui. Nesse cenário todo, a China, que era totalmente fechada às empresas estrangeiras, né? Todas as empresas têm problemas para atuar lá dentro, ela começa a perceber que talvez essa seja uma boa alternativa para conseguir garantir o crescimento e para que o mundo olhe para a China com melhores olhos. Porque lembre-se, agora existe essa competição que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China. A China, apesar de ter essa economia crescendo, apesar de ter esses números maravilhosos, ela não goza, né, do mesmo amor que as outras nações têm pelos Estados Unidos. Então, o quanto a gente consome cultura norte-americana, o quanto a gente consome produtos americanos com determinado orgulho, as pessoas ostentam até a bandeira dos Estados Unidos por aí, não é a mesma coisa que acontece com a China. Quantas pessoas você já viu com a bandeira chinesa no peito? Ou quantas pessoas você viu indo assistir um filme chinês no cinema? Não existe essa mesma coisa. A China começa a ter que trabalhar melhor essa imagem dela, se ela quiser substituir o dólar ou implementar essa nova cultura no mundo, ela precisa dialogar com as pessoas, ela precisa dialogar melhor com os outros países. E ela, pela primeira vez na história recente, ela começa a falar de abrir a economia. Olha que interessante, a China prometeu passar a tratar empresas estrangeiras de forma igualitária. Ela usou essa palavra. A China se comprometeu nessa segunda-feira, dia 25, a tratar empresas estrangeiras da mesma forma que as empresas nacionais. Algo que eles não pensariam antes em fazer, né? A China sempre foi famosa exatamente por fortalecer a indústria nacional em detrimento à indústria estrangeira, por colocar ali o capital do Estado e colocar todos os esforços em regulação contra as empresas estrangeiras para que as empresas chinesas pudessem se desenvolver. E agora, a China garantirá totalmente o tratamento nacional para as empresas estrangeiras, de modo que mais empresas estrangeiras possam investir na China com confiança e tranquilidade. A gente volta aqui para um passado, né, onde durante anos aí, as empresas ocidentais se queixaram de acesso desigual na China, que tem um mercado consumidor de bilhões de pessoas ali, também é fornecedor global de matérias-primas, então você pode instalar uma fábrica e vender ali mesmo. Então todos os governos tinham essa questão, a coerção econômica, a China vai ali e ataca as empresas, a China vai ali e acrescenta camadas de risco, a China não permite
permite negócio dentro da China, enquanto ela tem negócios no mundo inteiro. E daí era sempre isso, né? A acusação de que a China tinha uma competição desigual. E de fato tinha mesmo, porque ela aproveitava-se dos mercados externos e no mercado dela ela não deixava as empresas entrar com a mesma coisa. E aí várias empresas tinham esse problema. E a China respondia a isso como? Com mais regulação. Eles tiveram a introdução da lei anti-espionagem, proibições de saídas do país, de vários bilionários, inclusive que sumiram de repente, depois voltaram já falando coisas diferentes, batidas em consultorias e empresas também ali, pagando consultoria, etc, para verificar se as empresas estavam tudo ok ali de acordo com a lei chinesa. E aí isso tudo esfriou ainda mais o fluxo de capital estrangeiro no país. O investimento estrangeiro direto contraiu 8% no ano passado, um dos maiores números da série histórica. E aí essa tensão geopolítica que ela está enfrentando agora com os Estados Unidos, né, sem saber muito bem, a gente já falou aqui sobre a armadilha de Tucídides, né? Dizem que a China e os Estados Unidos estão fadados a entrar em um conflito, talvez até armado. Se o crescimento da China continuar dessa forma, os Estados Unidos teria que fazer alguma coisa, né, para intervir ali, uma potência a ser substituída, que é sempre colocar as suas forças ali. E começa aquele velho leve trás, né? Os Estados Unidos dizendo que a China poderia utilizar essa inteligência artificial e essa capacidade de produzir chips, etc, para poder impulsionar as capacidades militares do exército chinês, e aí dão com medo. Em resposta a isso, a China fez várias declarações também dizendo que os Estados Unidos faziam a mesma coisa, aquele rolo danado, e agora ela intensificou os esforços aí para atender as preocupações dos investidores estrangeiros, comprometendo-se a proteger os direitos das empresas estrangeiras e prometendo ampliar ainda mais a entrada de seus mercados. Então assim, a gente quer empresas estrangeiras aqui dentro, a gente quer ter indústrias de alto nível e de finanças, a gente quer criar oportunidade para outros países. Um movimento muito estranho mesmo, e eu queria saber a opinião de vocês. Por que vocês acham aqui, comenta aqui embaixo, que a China está fazendo isso? A gente vê agora uma nova China, né? Talvez com uma maior abertura econômica. Será que eu estou sendo muito otimista com relação a isso? Eu acho que pode ser um movimento em que a China percebeu que ela vai precisar, né, melhorar essa imagem que ela tem internacional de ambiente de negócios para tentar competir com essa imagem boa que os Estados Unidos têm. Querendo ou não, os Estados Unidos faz muita guerra, etc, mas ele tem uma imagem boa no mundo, né? Os países todos ali têm uma boa relação com os Estados Unidos. A China parece estar tentando chegar nesse lugar. De diferentes maneiras, né? Mas parece estar tentando chegar nesse lugar. É muito estranho, né? Se não tivesse saído a notícia e alguém te conta isso, você falaria que é mentira, que a China nunca faria isso. Não é que a China não ia divulgar uma coisa dessa. Não é a mudança na legislação que chama atenção, é a mudança na forma pública de dizer, né? Olha, vamos fazer negócios nacionais, vamos tentar aqui dialogar melhor e dando, parece que, primeiros passos em relação a mexer na legislação sobre esses assuntos. Acho que pode ser muito bom, principalmente o Brasil. O Brasil tem amplos negócios com a China, acho que isso é um ponto muito positivo pra gente, né? Se realmente isso aqui acontecer, um dos países que mais pode se beneficiar é o Brasil, de toda maneira. A gente é o nosso maior parceiro comercial hoje já é a China. Achei curioso isso aqui, pode ser, quem sabe, que a gente comece aí a ter que colocar no giro da bolsa as notícias da bolsa chinesa. Talvez já devia fazer, né? Já tá ficando cada vez maior e agora com essa abertura maior a gente pode ter que ver isso. É claro que a gente vai ter que aguentar aqui os conspiracionistas falando que a gente tá recebendo dinheiro do governo chinês. Depois de todas as críticas que a gente fez ao governo chinês, acho muito difícil eles quererem me pagar, mas eu tenho certeza que no comentário desse vídeo tem alguém falando: Raul se vendeu à indústria globalista do Xi Jinping, né? Eu sei lá. Que isso, a gente tá aqui fechadão com a China, cara. Fechadão com a China aqui. Vamos abrir um canal chinês. Inclusive tem até que apagar uns vídeos aí agora, porque com a China com esse crescimento a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui, porque não sei se eles estão muito felizes com a gente, não. Mas é interessante ver essa postura, né? Quem sabe a gente não consiga colocar panos quentes nessa discussão toda de Estados Unidos e China e consegue evitar mais um conflito. Seria ótimo a gente não cair na tal armadilha de Tucídides aí, que tá cada vez mais desse jeito. Agora, se você quiser acessar mercados globais, a gente já ensina isso na UVP. Eu já te ensino a investir na China, ó, há 3 anos atrás, pra você que quer. Eu não invisto na China, eu confesso pra você que não tenho nenhum investimento na China ainda. Nenhum. Muita gente investiu na BYD, né? Lá atrás a BYD teve uma queda nas ações, mas muita gente ganhou dinheiro com o ciclo de alta mais recente dela e várias outras empresas. E você pode investir só no índice também da China. Lembrando que as regras são muito diferentes, mas você consegue acessar pelos mercados globais. Se você quiser aprender a investir na China, nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que você esteja, o que eu vou te recomendar é o mesmo de sempre. A única escola de investimentos que te ensina a investir no mundo inteiro. auvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, responde aqui pra mim como é que tá a sua carteira hoje, né, aqui, como é que tá seus objetivos da vida financeira, eu vou te ajudar, então é só preencher aqui tudo direitinho que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro pra sobreviver nessa nova economia global. Vai ser muito interessante. Lembrando também que a UVP tem um compromisso. Se você entrar na UVP, concluiu a UVP, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Raul, esse negócio de internet, as pessoas falam o que querem. Não mesmo. A UVP tem aqui mais de 3 anos de registro no Reclame Aqui, que não é
a gente fala o que a gente quer, que qualquer pessoa que foi nosso aluno pode vir aqui reclamar se a gente não cumprisse o nosso compromisso, por exemplo, e você vai ver que não tem nenhuma reclamação, a gente sempre foi muito ético com todas as pessoas que investiram pela UVP. Tem de outras empresas, inclusive pode pesquisar o nome de qualquer um dos meus concorrentes aqui, que o nome deles é mais sujo que pau de galinheiro. Já viu um pau de galinheiro? Já. Tudo cagado, tudo sujo, e é exatamente assim que tá o nome da maior parte dos meus concorrentes que não fazem um bom trabalho. Agora, se você mandou uma pergunta no último vídeo, eu vou dar uma olhada aqui. Por quê? Se você é inscrito, né? Lembrando, você coloca pergunta no comentário e eu leio a sua pergunta aqui se você for inscrito. Tem que ter a bolinha de inscrito. Raul, como é que você vai saber? Aparece uma bolinha aqui no YouTube, ó. Pode ver aqui, ó. Inscrito publicamente pra você. 2 anos. Então ele tá aqui há 2 anos já inscrito no canal. Então se você for inscrito, eu vou ler sua pergunta. Se não for inscrito, não vou ler. E tem que colocar pergunta no comentário. Se você tem que escrever a palavra pergunta, senão eu não sei que é uma pergunta, porque aparecem muitos comentários aqui que não são perguntas. O HGOMTZ, há 14 horas. Salve, Raul. Adoro o seu canal, só tem inscrito, é verdade, há 2 anos. Mas tenho que comentar uma informação com você. Sim, já existem computadores quânticos, porém não são vendidos comercialmente. São apenas para governos e algumas instituições, empresas específicas muito grandes, por exemplo, o Google. Pode parecer incrível para quem não é envolvido o suficiente na área de tecnologia. Eu tenho 40 anos, sou na área de TI, especialidade em softwares e finanças. Minha pós-graduação foi em educação matemática e o meu TCC tem esse título, A Impotência dos Números Primos na Criptografia. Aliás, publicado até no Kindle com esse mesmo título. E nesse texto já falo sobre computadores quânticos e detalhes da criptografia. Porém, já existe uma criptografia específica para a defesa de máquinas com processadores quânticos. Um grande abraço para você. HGO, eu te agradeço muito aí por você me enviar essa resposta. E sim, existem computadores quânticos. O que eu estava dizendo ali é que não, a NVIDIA não está colocando computadores quânticos em nuvem e vendendo esse serviço. Ela simplesmente deu esse nome para a área dela. Acho que eu me expressei mal, peço desculpa por ter afetado o seu entendimento. O que eu estava dizendo não é que não existe, né? A gente está muito distante de ter computadores quânticos comercialmente viáveis. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. E não com a potência também, né, de cálculos quânticos realmente, né, a gente chegar naquilo ali. Então a gente está bem distante dessa realidade que eles estão vendendo já para as pessoas, se aproveitando sim do hype da computação quântica no mercado. Mas eu agradeço muito o seu complemento, é sempre bom ter um especialista comentando sobre um assunto, ficou muito mais claro. Você foi muito mais didático que eu e muito mais assertivo. Então, obrigado. Hernandes CR 8252, há 20 horas. Pergunta: quais os impactos na economia de uma taxa de juros negativa como a do Japão? Você tem uma queda na inflação substancial. Muita gente diz que a deflação teria um efeito negativo, mas na prática, né, só é ruim para os governos, porque a inflação acaba sendo um tipo de imposto. É por isso que os governos do mundo inteiro não querem. Existem economistas, principalmente os keynesianos, que dizem que a gente pode injetar a quantidade de dinheiro que a gente quiser na economia, que dizem que não tem problema nenhum. Mas, em todas as vezes que a gente viu isso acontecer, a gente viu aí a inflação aumentando e os problemas da realidade bater na porta. Na planilha pode ser problemático, mas na prática a gente já percebeu que os efeitos são menos danosos do que de uma inflação galopante. Beijo pra vocês, até amanhã.